Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Após a eliminação no Mundial de Clubes, o Palmeiras se concentra exclusivamente no Campeonato Brasileiro Betano, onde liderou por algumas rodadas, mas agora vê de perto seus concorrentes se distanciarem. Nesse sentido, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro, líderes atualmente da competição com 27 pontos, venceram nesta 13ª rodada do Brasileirão. O Mengão derrotou o São Paulo, enquanto a Raposa goleou o Grêmio. Com isso, o Verdão, que soma 22 pontos, está a 5 da ponta da tabela, o que obriga os comandados do técnico Abel Ferreira a buscarem somente triunfos nas próximas partidas. Outro resultado ruim para o Palmeiras foi a vitória do Red Bull Bragantino diante do Corinthians. O Massa Bruta venceu o Timão pelo placar de 2-1, chegando à terceira colocação com surpreendentes 26 pontos, 4 a mais que o Alviverde. Além disso, outro detalhe mais inusitado chamou a atenção dos palmeirenses envolvendo este duelo. Trata-se do meio-campista Fabinho, ex-atleta do Palestra, que se envolveu em uma confusão com o atacante Memphis Depay, um dos pilares ofensivos do Alvinegro de Parque São Jorge. De forma imediata, principalmente por torcedores palestrinos, o lance viralizou nas redes sociais. Vale ressaltar que o holandês sofreu um cartão amarelo por conta disto, enquanto o volante passou ileso de punição. Ao longo de sua trajetória no Verdão, Fabinho conquistou 4 títulos, 2 campeonatos brasileiros e 2 campeonatos paulistas. Embora não tenha sido titular indiscutível, o volante se destacou como uma peça valiosa no elenco de Abel Ferreira. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre, obrigado pela sua presença aqui, um ótimo domingo a todos vocês. Hoje tem final da Copa do Mundo de Clubes, né? Também tem jogos do Campeonato Brasileiro, tudo, mas o foco principal é esse jogo, todo mundo quer assistir. Será que o Chelsea vai conseguir segurar o Paris Saint-Germain? Acho difícil, hein? Meu placar 3-1 nesse jogo, vamos ver o que vai acontecer. Mas notícias importantes aqui sobre o Verdão, negócio aí muito próximo de ser fechado, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Seguinte, pessoal, portal Meu Peixão acaba de soltar uma informação dizendo que o Mike vai acertar com o Santos, vai assinar um pré-contrato. A proposta do Santos pro Mike é interessante, inclusive salarial, e o Palmeiras ofereceu apenas 1 ano de renovação. Lembrando que o contrato do Mike acaba agora no final de 2025, o Palmeiras ofereceu mais 1 ano de contrato e o Santos está oferecendo 3, o projeto Santista, que o Alexandre Matos ofereceu para ele, já vinha falando sobre a amizade dos dois, que era um negócio que poderia muito acontecer, são muito amigos o Matos e o Mike, inclusive indo em casamento um do outro, tudo, e o Mike aceitou a proposta do Santos, deve assinar o pré-contrato e aí o Mike jogaria apenas no Santos no ano que vem, ficaria no Palmeiras até o final desse ano, que ele tem contrato, a não ser que o Palmeiras liberasse o jogador. Ele não tem 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então isso poderia acontecer, mas acho difícil o Palmeiras acabar liberando o jogador. Por que essa liberação? Aquele negócio que eu sempre falo, os times por um acaso liberam algum jogador pra gente, só que depende do que o Palmeiras pensa. Se o Palmeiras estiver pensando, minha filha aqui no fundo aqui fazendo assim, não, ninguém libera nada pro Palmeiras não. Então, se o Palmeiras não for utilizar o jogador, libera, pronto, acabou. Porque não é um jogador que vem sendo utilizado, é um jogador que tem os seus problemas físicos, que isso atrapalha demais. Então, a informação do portal Meu Peixão é que faltam detalhes para Mike assinar e fechar com o Santos. Não é possível que o Palmeiras vá tentar entrar nessa briga oferecendo mais contrato, não. 1 ano já era demais, o Mike não vem performando, um cara multicampeão, foi muito importante, tudo, mas aquele negócio dos ciclos que se encerram e o Santos está na liderança para levar o nosso lateral direito. Lembrando, temos Giai, temos Marcos Rocha e o Mike ainda, então o Palmeiras acho que não vai liberar, vai mantê-lo até o final do ano e em 2026 ele deve vestir as cores do Santos. O que vocês acham dessa informação? Lembrando, mais um jogador saindo e o Rios, galera, acompanhando aqui minuto a minuto. O Richard Rios está conversando com a Roma, é o principal interessado nesse momento, mas ainda não foi nada fechado. De novo, questão salarial não vai ser nenhum problema. A questão é quanto que vão pagar para o Palmeiras. E agora eu pergunto, e o lateral, e o goleiro, e outras posições. E passar uma borracha aqui sobre o Pedro, tá? Que agora todo mundo, depois da fritada que o Felipe Luiz deu nele ontem, pessoal, ainda traz algumas informações. O Pedro não pode jogar o Brasileirão por nenhum time daqui, e nem a Copa do Brasil, porque ele já jogou a terceira fase, e no regulamento que mudou esse ano, se o jogador jogasse até a segunda, ele poderia jogar a terceira, como foi o caso do Evangelista. Jogou a segunda fase pelo Bragantino, jogou a terceira pelo Palmeiras.
Já o Pedro não pode, porque ele jogou a terceira fase pelo Flamengo, então nem a Copa do Brasil. Então não tem sentido você contratar um jogador que só jogaria uma competição, que é a Libertadores, a fase final. Então vamos já tirar o cavalo da chuva aí, que não vai ter nada de Pedro no Palmeiras, beleza? Ótimo domingo a todos, mais tarde eu tô de volta, galera. Até a próxima, tamo junto. Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Segundo vídeo deste domingão, trazendo as últimas informações desta tarde do nosso Verdão para você que nos acompanha. E como sempre peço para você que está chegando, meu parceiro, já deixa aquele like aí para fortalecer. Não esquece, seu like é importante demais, por isso que eu sempre bato nessa tecla, tá? Depois do like, se você tiver pelo celular, aparece o hypar. Hypa aí também nosso vídeo, pontue ele para que ele fique melhor ranqueado na plataforma e possa, além de engajar você aqui no canal, ser entregue para novos palmeirenses, tá? Se inscreva aí embaixo caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. É aqui embaixo, totalmente gratuito, você não paga nada. E também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir conhecer nossa resenha. E muito obrigado aí aos novos inscritos, sempre agradeço a rapaziada que vem chegando todos os dias, né? Tamo junto. Os inscritos antigos, desde 2019, né? No início desse projeto, rapaziada com a gente aí também. Obrigado, tamo junto. Se não fosse vocês, a gente não estaria aí com quase 85 mil inscritos hoje, hein? Tamo chegando, hein? Graças a vocês aí, tá certo? E um salve especial aí para os membros do canal. Bom, família, o Palmeiras treinou hoje pela manhã no Allianz Parque, por conta do campo lá da academia de futebol estar em reforma, tá? Então o elenco aí treinou hoje lá no Allianz Parque e tivemos novidades, tá? No treino de hoje, Piquerez e Maurício participaram da movimentação com o grupo. Então, boa notícia aí, deveremos ter os dois jogadores para o confronto aí contra o Mirassol na quarta-feira. Já Giai e Murilo seguem em tratamento com o núcleo de saúde e performance. Esses daí, creio que será mais difícil, tá? A gente vê em campo aí. O Murilo, acho que ainda mais umas 2 semanas, tá? O Giai um pouquinho menos, mas provavelmente também quarta-feira não vai estar disponível. Amanhã foi de trabalhos técnicos e táticos, e o Ramon Sousa treinou novamente, né? Ficou impressionado aí com o Allianz Parque, falou que não vê a hora de poder atuar lá, ver a torcida, enfim. Ele que já aparece no site oficial do Palmeiras e deve ser regularizado aí, registrado, aparecer no BID amanhã, tá? Segunda-feira aí, dia 14/7/2025, 14 de julho de 2025. Se ele aparecer no BID até terça-feira, às 6h59 da tarde, ele vai poder atuar, vai poder ser relacionado pelo menos, tá? Se vai atuar eu não sei, mas vai poder ser relacionado aí pro jogo contra o Mirassol na quarta-feira, 7h da noite, tá bom? E tivemos despedidas na Sociedade Esportiva Palmeiras, como nós antecipamos aqui há alguns dias atrás, né, do negócio fechado aí do goleiro Matheus e do Naves com o Alverca de Portugal. Hoje eles se despediram aí do elenco, né, de todos lá do Palmeiras, e foram liberados do treinamento para viajar para Portugal e acertar os últimos detalhes para serem anunciados aí oficialmente no novo clube. Vale lembrar que o Matheus, goleiro, vai em definitivo, certo? Ele que estava como terceiro goleiro do profissional, ele vai em definitivo, e o Naves vai por empréstimo com opção de compra. Eu não sei não, cara, para mim os caras vão acabar, né, comprando o Naves no final do empréstimo aí, tá? Algo em torno de 26 milhões de reais, creio que eles vão adquirir o zagueiro Naves. Boa sorte aí mais uma vez para as nossas crias da academia. Bom, e pro lugar do Matheus, né, o Palmeiras deve ter o goleiro Aranha como seu novo terceiro goleiro aí
do profissional. Vamos aguardar, porque hoje a comissão chamou aí 2 goleiros da base, né, para se juntarem ao Everton e Lomba no treinamento aí, né, desse domingo. Aranha e Luiz Sá. O mais provável é que o Aranha seja o terceiro goleiro, mas esse Luiz Sá também é muito bom goleiro, hein? Muito bom goleiro. O Aranha, inclusive, renovou recentemente, tá? Bom goleiro também, né? 2 bons goleiros. A princípio, eu creio que a terceira vaga aí na meta do Verdão, né? No profissional, vai ser do Aranha. Vamos ver o que a comissão vai definir. Bom, e dando sequência aqui, quero falar agora que acabou aí a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e olha, fiquei surpreso, hein? Eu esperava outro resultado, não sei vocês. O Chelsea meteu 3-0 no Paris Saint-Germain, com Palmer fazendo 2 gols, João Pedro fazendo um golaço. O cara chegou aí, né, para jogar as quartas de final contra o Palmeiras. Entrou bem no segundo tempo, movimentou bastante, né? Depois meteu 2 gols aí no Fluminense, meteu gol hoje, 3 gols, né, na competição, aí 3 gols em 3 jogos. Cê é louco, mano, cê é louco. Os caras pagaram aí, acho que quase 500 milhões de reais nele, né? É brincadeira, cara. Enfim, o Chelsea surpreendeu aí muita gente, né? Essa daí, olha, eu confesso, falei pra vocês, né, aqui, que eu tava torcendo pro PSG ser campeão em cima do Chelsea, enfiar uns 8 no Chelsea, mas não deu, cara. Os caras, né, dobraram aí o PSG no primeiro tempo, fizeram 3-0 e poderia ter sido mais, né, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o PSG teve um jogador expulso, né, e o título aí fica com o Chelsea. O Palmeiras não tomou 3 gols do Chelsea, mesmo com a zaga praticamente reserva, hein? E fomos eliminados por conta de um gol contra do Everton. Meu Deus do céu, cara. Olha, você esperava, torcedor palmeirense, essa derrota aí do PSG? Chelsea, primeiro campeão aí da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quem diria, hein? E o presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre algumas mudanças aí que podem acontecer, né? Como o aumento aí de clubes. Vamos ver se vai ter um aumento ou até uma diminuição. Creio que diminuição não, mais provável, né, que tenha um aumento aí. E a possibilidade do torneio acontecer de 2 em 2 anos. Mas a princípio, o próximo será em 2029 e o Brasil surge aí como uma possível sede, né? Como um candidato aí para a sede de 2029. Vamos ver aí, tá, o que vai acontecer no futuro com a Copa do Mundo de Clubes. Você aprovou esse torneio? Gostou dessa competição aí organizada pela FIFA? Comenta aí, torcedor palmeirense. Eu achei bacana. Os europeus não curtiram muito no começo, mas depois, hein? Os caras estavam dando a vida lá pra ganhar esse título. Chelsea e PSG deu treta no final, confusão, né? Os caras comemorando bastante ali, certo? E então, assim, eu acho que as próximas aí tem tudo pra, né? As próximas edições aí tem tudo pra serem melhores ainda e ainda mais disputadas, tá certo? Bom, falar agora de uma informação aí sobre Pedro, né? Tô vendo muitos portais aí, muitas páginas, inclusive, que passam notícias do Palmeiras, né? Portais até de procedência duvidosa, falando que o Palmeiras está negociando para ter o Pedro. Neste momento, gente, tá? Neste momento, não há negociações entre Palmeiras e Pedro. O futuro do jogador deve ser mesmo o futebol do exterior, como nós trouxemos aí pela manhã, tá? Que o empresário do atleta aí vai levar propostas ao Flamengo, né? Principalmente do exterior, até porque Copa do Brasil e Brasileiro ele não pode atuar por nenhuma equipe aqui né, que disputa aqui as competições aqui no Brasil. Creio que só na Libertadores ele pode atuar, mas eles devem realmente ir para o exterior. O que eu fiquei sabendo
é que o Zenit está interessado em contratar Pedro. Eles já levaram o Gerson e eles podem contratar o Pedro. Dinheiro é com eles mesmo. E 15 milhões para eles, 15 milhões de euros não é nada, né? Então, muito provavelmente aí, tá, o Pedro deve ir para o futebol da Rússia. Deixa eu mandar 2 salves aqui. Um para o Tony Bala, de Carapicuíba, e para a rapaziada aí do Jonas Gás, né, lá onde ele trabalha. Então, salve para vocês aí, tamo junto. Tá? Obrigado por acompanharem o Resenha Alviverde. E o Jean Martins, salve aí meu parceiro. Jean Matias, não Jean Martins. Jean Matias, não disse de onde é, mas tá mandado um salve aí, tá bom? E um salve também para todos vocês que ajudam a fazer este canal acontecer. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de todos em mais um vídeo, tenham todos um excelente restinho de domingo, tá? Aquele abraço, deixa o like se ainda não deixou, hypa nosso vídeo, se inscreva, comenta, compartilha, fui e avante palestra. E, obviamente, o Palmeiras faz o repasse depois dos valores, dos 13,34% para o Guarani e dos 6,66% para a equipe do Flamengo. Então, para facilitar o negócio e, obviamente, o Palmeiras ser dobrado, porque o Richard Rios pediu para ser negociado, ele escolheu a Roma. Claro, tem outros interessados, como eu trouxe nos vídeos aqui recentes para vocês. Fiorentina sonda a situação, a Internacional quer o jogador, o Porto também, mas com quem o negócio está acontecendo de verdade agora é com a Roma. Tá? E o Richard Rios gostou do projeto da Roma. Já conversaram com ele. Gianpiero Gasperini já passou as ideias dele para o staff do Richard Rios e momentaneamente para o jogador também. Tá? Então a história se desenha para o clube da capital italiana. E o que a Roma vai fazer nesses próximos dias? Aumentar essa proposta para convencer o Palmeiras a ficar com 80% desse valor. Desse valor, claro, o Palmeiras repassa o resto e ele pega uma fatia maior que anteriormente ele não tinha. Portanto, dificilmente o Palmeiras vai segurar o Richard Rios. É um pedido e um combinado, inclusive, desde o ano passado. Já no meio da última janela, o Richard Rios gostaria de sair. Tá? Aliás, no meio da última temporada, na janela que ele gostaria de sair. No final do ano também, e isso não foi possível. Então agora, depois do Mundial de Clubes, o combinado é este. Inclusive, outros jogadores também têm esse acerto com o Palmeiras. Rafael Veiga, em que o empresário dele fica procurando propostas por aí. O próprio Piquerez. A história do Mike também com o Santos, que o Palmeiras já falou, que quer compensação financeira. O Santos quer que, entregando o jogador agora, com o pré-contrato assinado e liberando, claro, para que ele não cumpra o vínculo até o final do ano, o Palmeiras economize uma boa parte aí de salários com o Mike. O Palmeiras, além disso, ele quer também uma compensação. Então a história segue travada entre Santos, Mike e Palmeiras. Lembrando que o Mike também tem um acerto verbal com o Alexandre Matos, com quem ele confia muito, que foi o cara que o tirou do Cruzeiro e o trouxe para a equipe do Palmeiras, já que trabalharam juntos lá atrás, há 1000 anos, na equipe do Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 13 e 14. Portanto, são essas negociações que estão rolando. Mas o porquê também que este vídeo é importante falar? Existe uma chance no mercado de o Palmeiras tentar mostrar a força dele, e não é dar uma resposta à torcida, é dar uma resposta ao elenco de que ele também pensa grande e de um cara de um nível do próprio Paulinho. O Pedro, atacante do Flamengo. Já falei, o Palmeiras precisa agir como foi há 3 temporadas, quando quis tirar o Pedro do Flamengo e o Flamengo disse não. Agora o momento é diferente. E diferente porque, se naquela ocasião o Pedro era valorizado, apenas um reserva do Gabigol, mas que tinha, obviamente, uma grande minutagem, entrava, fazia muitos gols, era tratado até como esse potencial substituto do Gabigol, o Pedro agora já passou por N situações no Flamengo que o deixaram extremamente desconfortável. O Pedro já apanhou de preparador físico do Sampaoli. O Pedro já teve negada uma convocação para a seleção olímpica quando o sonho dele era jogar aquela Olimpíada em que o Flamengo disse que o Pedro não ia jogar em 2021. E o jogador ficou extremamente chateado. E agora, o Pedro publicamente foi detonado, destruído pelo técnico Felipe Luiz. Para quem não viu as declarações do treinador do Flamengo, vejam, ouçam o que falou o Felipe Luiz, que eu vou voltar nesse vídeo para a gente concluir e, claro, eu dar a minha opinião em relação ao que eu penso desse assunto. Vejam só. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana
foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallace e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. Ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vê vídeo passado. Futebol se conquista diariamente. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Gente, é claro que para nós da mídia, jornalistas, até para vocês torcedores, quando a gente tem uma declaração que é muito bombástica, ela viraliza, todo mundo vai querer comentar e vai gerar, obviamente, um engajamento gigantesco. Agora, raciocinando friamente, para mim o Felipe Luiz, ele desmoralizou um ativo do clube, desvalorizou um ativo do clube e, acima de tudo, colocou o Pedro aos leões. Ó, se vira aí agora. Você fez um monte de besteira, cansei de você. Por mais que as informações lá do Flamengo dizem que a história foi apenas para tentar ver como o jogador reage animicamente a esse momento de instabilidade, que o Flamengo não quer vender o Pedro, que o Flamengo quer recuperar o Pedro
e que logicamente todo mundo sabe da importância desse jogador pro elenco rubro-negro, o que o Felipe Luiz fez foi muito grave pra mim. Ah, ele é super sincero. Ah, ele é isso, aquilo. Pessoal, pera um pouquinho. Ele podia ser sincero dizendo o seguinte: o Pedro sabe o que ele fez, ele sabe por que ficou de fora, esse assunto eu já trato com ele lá dentro e vou tratar de novo, e acabou. O jogador sabe o que tem que fazer para voltar pro time. Ponto. Não humilharia o atleta, mandaria um belo recado e, obviamente, mostraria no Flamengo a hierarquia que ele tem. Agora, esse sincericídio, ele simplesmente jogou uma bomba dentro do clube num momento que o Flamengo está muito bem, obrigado, hein? Flamengo qualificado para as oitavas da Libertadores, Copa do Brasil, tem duelo com o Atlético Mineiro. Flamengo tem também Campeonato Brasileiro como líder agora, venceu bem o São Paulo. Então, Palmeiras, se eu sou vocês agora, aí da diretoria, e falam-se em 15, 20 milhões de euros para liberar o Pedro, falem com o Flamengo. O Pedro é um cara. Ah, mas ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Não importa, o Palmeiras tem pelo menos 20 jogos ainda por fazer nesse ano, que podem ser jogos de duas taças importantíssimas: Copa do Brasil e a Libertadores. Porque, ó, o Palmeiras tem oitavas, quartas, semi e a final da Copa do Brasil. São 8 jogos por fazer. A Libertadores, oitavas, quartas, semi e a final. Ou seja, 8, 10, 12, 14, 15 jogos. Ah, você vai ter o Pedro por 15 jogos nesse segundo semestre. Se o Palmeiras chegar nesses 15 jogos, ele ganhar 2 títulos gigantescos, premiações milionárias, voltar de novo ao patamar do qual ele esteve recentemente. E no ano que vem, você vai ter o cara por todos os jogos. Ainda sem contar que se o Palmeiras ganha a Libertadores, ele tem 3 partidas para fazer de Intercontinental, que é Mundial de Clubes. O duelo contra o time da CONCACAF, o duelo no rebolo mundial e a decisão se ele for contra o Paris Saint-Germain. Então olha só a importância que pode ter uma negociação dessa, mesmo que o atleta jogue pouco. Mas você no ano que vem, já que o Paulinho também só joga no ano que vem, né? O Palmeiras não contratou o Paulinho para esse ano, só que ele só vai jogar em 2026. Então, se já tá pensando em 2026 com o Paulinho lá, contrata o Pedro para agora, use-o pontualmente onde pode jogar, e depois, no ano que vem, você tem um trio de ataque com Vitor Roque, Pedro e Paulinho. Seria maravilhoso. Lembrando o seguinte, excesso de centroavantes nunca foi problema no Palmeiras. Ele, em 2016, o Palmeiras foi campeão brasileiro com 6 centroavantes à disposição. Lembram? Cristaldo, Leandro Pereira, Alexandro, Gabriel Jesus, Barrios. Né? Você tinha 6 centroavantes à disposição. Aliás, faltou um Rafael Marques, que também jogava como centroavante. 6 à disposição. E ganhou Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então empilhar centroavantes, se eles forem bons e te ajudarem, não é problema nenhum. E o Pedro não é que ele é bom, ele é espetacular. Quem tem a média do Pedro no Brasil? Quais jogadores recentemente no próprio Palmeiras fizeram mais de 30 gols numa temporada? Talvez nenhum. 30 gols, talvez nenhum. Então, meus amigos, se chegou o momento do Palmeiras voltar a brigar no mercado, mostrar uma resposta de que ele é ambicioso, de que ele quer mudar, inclusive, até rivais que contratam muitos bons jogadores, que estão formando grandes elencos e que estão e podem superar o Palmeiras de novo nessa temporada, a negociação do Pedro, depois de tudo que aconteceu, seria uma obrigação do Palmeiras chegar no Flamengo. Até porque ainda tem essa história do Richard Rios. Por que não abre mão desse valor então? Eu sei que é ínfimo, mas já é alguma coisa. Libera esse valor do Flamengo, vá lá e paga lá o Pedro por uma outra parte. Entre em consenso, saiba negociar, Palmeiras. Saia do senso comum. Aliás, saia do senso incomum. Porque para um clube como o Palmeiras, é incomum, dentro da realidade do futebol brasileiro, ficar contratando somente apostas e esquecer que ele foi bicampeão da Libertadores com elencos de jogadores muito mais cascudos, ao nível dos quais se encontra também o próprio Pedro. Viu, Palmeiras? Se tem um momento, vai lá. É agora.
Porque o empresário quer tirar o Pedro do Flamengo, o Felipe Luiz, por mais que venha com esse discurso de eu quero recuperar o que ele fez publicamente, arrebentou com um cara que é a terceira vez, por mais problemas que ele possa ter no Flamengo, sei lá, de disciplina, de falta de foco, chateado com algumas questões, por mais de tudo isso, é um jogador espetacular. E ele mais sofreu no Flamengo do que o Flamengo o ajudou. Tá? A história da Olimpíada, o cara apanhou dentro do clube e agora publicamente essa porrada que ele levou do Felipe Luiz, que poderia ter sido resolvida de uma forma completamente diferente. Foi muito descabida a postura do Felipe Luiz. Um cara desse nível, um cara tratado como um futuro grande técnico no Brasil, poderia ter um comportamento extremamente íntegro, mostrando hierarquia, mas sem palavras que arrebentassem o moral e, acima de tudo, desmoralizassem um ativo do clube como é o Pedro. Viu, Palmeiras? Se tem um momento para buscar um grande jogador agora e bagunçar esse mercado nacional, é agora. Não pode jogar o brasileiro. Pense em 2026 também. Como o Paulinho não vai poder jogar nada. Então é melhor o Pedro, por 15, 20 jogos que podem mudar a história do Palmeiras esse ano, do que você, de novo, ficar sofrendo por um cara ou por jogadores lá na frente que não conseguem resolver a principal carência do clube, que é um time que precisa muito aproveitar Com a chances reabertura do e fazer os Brasileirão gols após a decisivos. pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras vive dias de expectativa dentro e fora de campo. Embora o time de Abel Ferreira ainda não retorne aos gramados neste fim de semana, já que o clássico contra o Santos foi adiado, o foco nos bastidores segue intenso, especialmente no mercado de transferências. A presidente Leila Pereira está em busca de reforços de peso para a sequência da temporada, com o principal objetivo sendo repor a saída de Estevão, negociado com o Chelsea. Um dos nomes que surgiu como possível alvo foi o de Pedro, camisa 9 do Flamengo, atualmente em baixa no clube carioca. A ausência do atacante da lista de relacionados do Flamengo para o duelo contra o São Paulo, decisão atribuída à opção técnica do técnico Felipe Luiz, acendeu o alerta. Pedro, que há tempos desperta o interesse da diretoria alviverde, voltou a ser cogitado como possível reforço do Verdão. Porém, o nome de Pedro não repercutiu bem entre a torcida alviverde. Nas redes sociais, muitos palmeirenses demonstraram descontentamento com a possibilidade do atacante vestir a camisa 9 do clube. Comentários como algo tem e não vem 100% ilustraram a desconfiança dos torcedores quanto ao momento atual do jogador. Parte da resistência se deve ao histórico recente de lesões do atleta, além da percepção de que o atacante não renderia o suficiente para suprir as expectativas depositadas em um centroavante titular no atual elenco do Verdão. Apesar da qualidade técnica inquestionável, Pedro tem enfrentado dificuldades para retomar a melhor forma física e técnica. Enquanto a novela em torno do nome de Pedro ganha novos capítulos, o Palmeiras continua avaliando outras opções no mercado para reforçar seu setor ofensivo, que já recebeu investimentos milionários na temporada, com nomes como Vitor Roque, Facundo Torres e Ramon Sosa. E você, torcedor, o que acha da situação de Pedro? Deixe sua opinião nos comentários.